Já saiu o vídeo. O meu vídeo do meu mega PC minúsculo. Este PC já está diferente. Está aqui este suporte. Tive que o tirar. Olha, estou mesmo feliz com a caixa. Tendo em conta as limitações que ela tem por causa do espaço, naturalmente. Mas pela primeira vez eu cedi e tirei este cabo fora. E tenho um cabo da Cable Mod, branco e preto. É a primeira vez que eu uso um desses para mim. E este suporte, eu tive que o tirar fora. Eu estava a fazer testes de temperaturas e esta gráfica, esta 3060 pequenina, ela estava bué da quente. Mas como é pequenina, ok, deve ser porque esta versão, esta Asus Duo, já só tinha experimentado a 3050. Nunca tinha pegado na 60 Asus Duo. Foi a primeira vez. E ela estava, tipo, toda em automático, aproximava-se dos 80 graus. E o hotspot a mais de 90, acho eu, dizendo de memória. E com umas afinações eu conseguia pôr a 60 e tal, a perder tipo 5% de desempenho. Mas estava a parecer, assim tão quente, meu. Quando eu fui ver este suporte que eu tenho aqui, porque ainda não chegou o outro que eu quero pôr e não sei se vai ficar bem. Eu pus aqui por uma questão de OCD mesmo, para ela ficar mesmo nivelada. E ele estava-me a raspar na ventoinha. Ou seja, eu quando estava a testar temperaturas, estava só com uma ventoinha a girar. Por isso é que ele estava tipo 78 graus, por aí, todo em automático. Estava só com uma ventoinha, porque o suporte não estava a bater na ventoinha em si. A ventoinha é daquelas que tem uma beira a toda a volta das pás. E essa beira raspava na borrachinha aqui. E se eu puxasse mais para este lado, ele desprendia. Então eu nem reparei, porque ele não batia na ventoinha em si, era na lateral da ventoinha que raspava. E eu, ok, tenho uma ventoinha parada. Olha, impressionantemente fresca esta gráfica, tendo em conta que é pequena. Tipo, com esta temperatura ambiente, que é tipo 25, 23, hoje quanto é que está? 23, hoje estão 23 graus. Acho que estava tipo 22 quando eu estava a testar, se não estou em erro. Tipo 64, 65 graus. Fiz-lhe um toquezinho de afinação. Perdi, sei lá, 2% de desempenho, ok? E vê-se a rasca para chegar aos 60, zero barulho. Assim sim, cara, assim estamos a conversar. Está fixe, porque ela mantém ela vai aos 1900 e qualquer coisa de clock, 1900 e pouco, mas quando passa dos 60 graus vai para os 1890, mais ou menos, sem ser para oscilações, e então eu tenho-a na casa dos 1800, portanto eu perdi tipo 90 MHz, e ela raramente chega aos 60 graus a jogar. Fantástico. E depois testei CPU e placa gráfica a 100%, CPU a 99%. Pus o Cinebench com 2 threads a menos para poder ter o teste de GPU a correr ao mesmo tempo sem dar gargalo nesse teste. Então estava tipo CPU a 99% e gráfica a 100%. E pôr e tirar o vidro, eu fiz teste com vidro e sem vidro. A diferença na placa gráfica foi literalmente 0 graus, ou se calhar menos de 1. Por isso é que deu 0 na prática, sem casas decimais, não fez diferença. E no CPU, com as ventoinhas a girar muito devagar, se eu tirar o vidro ele arrefece tipo 3 ou 4 graus, e só aumentar um bocadinho as ventoinhas, de forma a ficar não muito ruidoso, mas meio audível, a diferença já é só tipo 2 graus com e sem vidro, só que fica ligeiramente audível. Ainda está a 100%. A temperatura está mais ou menos igual. E eu estou a falar só para ter uma base de comparação de ruído. Ainda está mega silencioso. Vamos aumentar a rotação das ventoinhas. Assim é como eu tinha. Assim é como vamos pôr agora. Ainda está bastante silencioso, mas já se ouve alguma coisa agora, certo? Se eu afastar já não se ouve praticamente nada. E a temperatura baixou ligeiramente. Porquê? Porque quando as ventoinhas aqui do water cooler giram mais rápido, como eu não pus ventoinha atrás, eu fiz a experiência com papel para ver o airflow e começa a entrar ar por aqui. Vem ar daqui de fora. Com a configuração que eu fiz, perfil de ventoinha. Então quando elas puxam mais, uma parte do ar vem de fora que já vem fresco. E estas ventoinhas aqui em baixo, como puxam ar de baixo, com uma gráfica que consome pouca energia, que é propositado para aqui, faz literalmente zero diferença
ter o vidro ou não ter o vidro para a placa gráfica. Claro, com uma gráfica que consome pouca energia, claro está. Okay? Se fosse aqui uma 3080, acho que era esticar muito para o tipo de caixa que é. Ainda que o ar vindo de fora e a nova versão desta caixa tem mecha à frente. Não sei se fará muita diferença. Se tu puseres 3 ventoinhas em baixo, ela deve se comportar até bem. O que vai sacrificar bué é o CPU. Então, tipo, nesta caixa curti mesmo para caralho esta caixa, tendo em conta o tamanho dela, curti para caralho, mas não recomendo utilizar cenas muito quentes aqui. Porque, tipo, na placa gráfica, metes 3 ventoinhas em baixo, está fixe, vem ar fresco de fora, fica fixe, ajuda bué, mas esse ar quente vai todo diretamente para o CPU. Então, tipo, é uma caixa bué pequena, é para usar em cenas pequenas, meu. Para usar em cenas pequenas, de baixo consumo ou afinadinha à mão. Temos que respeitar os limites do hardware. Sabem o que é que foi bué da frustrante? Bué da frustrante. Eu quis brincar com o RGB e eu tenho o water cooler da ASUS. As ventoinhas ligam diretamente à motherboard por conector 3 pinos. O bloco liga por USB, mas à motherboard, e tem este RGB aqui. Não, o software da ASUS só me deixa alterar o RGB do bloco. O da motherboard não funciona, não altera. O pisca, mas não altera. E o das ventoinhas, quando eu tento fazer alterações, ele pisca, mas não altera. Não funciona. E não é problema das ventoinhas, que eu experimentei ligá-las a um controlador externo, RGB, e funciona na boa. Software da ASUS, a minha experiência tem sido tipo 50-50. Está a ficar um bocadinho problemático, acho que é o calcanhar daqueles, quando alguém dá valor à estética. É que pode funcionar ou não. Para quem não dá valor a isso, tipo, indiferente, estás a ver? É só não instalar o software. Se quiseres, tens que contar, na pior das hipóteses, pode não funcionar bem. Dos PCs que eu monto, aí 50% tem software tem algum hardware da ASUS. Provavelmente para aí metade. Se não for uma peça, a outra tem. E da experiência que eu tenho é tipo 50-50. É tipo, manda a moeda ao ar. Talvez funcione tudo bem, talvez não funcione. Mas neste caso, neste RGBzinho aqui da board, olhem a ASUS vai ter que tomar uma decisão enquanto é isso, porque o software da ASUS é o mais completo de todos. É o que tem mais cenas. Mas o outro lado da moeda é que tem mais ponto de falhar, meu. Não é? E este aqui, olhem o quão problemático isto está. Eu tento fazer eu experimentei pôr este LED em branco. Ele pisca e não me assume branco. Mas quando eu desligo o computador sem desligar da fonte, ele fica branco. Se o PC estiver desligado, mas não na fonte, quando desligas o PC, o padrão é ele receber 5 volts na mesma, que dá para acender os LEDs, uma USB pode funcionar, por exemplo. Ele fica branco, fica da cor que eu pus. Assim que eu carrego no ON, ele muda-me a cor. Volta a pôr RGB, aquele rainbow. E eu, nossa, assim, como é que eles conseguiram fazer isto? Estás a ver? Então essa foi a única parte chata. Com o OpenRGB eu consigo alterar este LED e o da bomba, e o da ventoinha simplesmente não dá ligado à motherboard. Então eu liguei a um coisa externo só para ter certeza, um controlador externo RGB, e tipo funciona bem. É só carregar no botão e ele muda a cor. É isso, CPU é tipo 60 graus, 50 e tal graus a jogar, e em stress test com a gráfica ao mesmo tempo ele passa dos 70 graus. O CPU passa dos 70 graus com a afinação que eu fiz, com lock fixo. Ou seja, está com uma margem fixe. Mas com o water cooler 360 numa caixa grande, ele passava um bocadinho dos 60. E ele agora passa dos 70. Portanto, passado uma caixa, neste caso, passado uma caixa grande com o water cooler 360 para uma caixa pequena 240, é perder 10 graus no CPU.